Olá a todos os espectadores do programa Balanço Geral. Meu nome é Marileide Antunes de Oliveira, eu sou psicóloga clínica aqui na cidade de Juína e vou aqui falar para vocês hoje sobre a relação entre pandemia de coronavírus e o tempo de tela que estamos passando hoje devido muitas vezes ao isolamento social. Bom, o contexto de pandemia, ele é novo para todo mundo, né? Então, desde março aqui no Brasil, mais ou menos, a gente está enfrentando uma série de situações, inclusive impostas pelo poder público, para tentar minimizar as chances de infecção pelo coronavírus. Então, essa pandemia, ela começou a afetar as pessoas aqui no Brasil desde março. E agora, pelo menos aqui em Juína, a gente está tendo uma severidade, né, um agravamento dos quadros, né, que estão sendo monitorados pela Secretaria da Saúde e tratados e encaminhados. E aí, até agora, nós não sabemos até onde essa pandemia vai e a extensão, né, dos agravos. Então, dentro da área da saúde, nós estamos discutindo como a pandemia tem afetado a saúde das pessoas. Uma série de pesquisas têm sido feitas em relação a isso. A nossa grande preocupação é o número de contágios, né, o número de infecções em relação às pessoas, né, dentro dos grupos de risco e fora dos grupos de risco. Mas uma questão que também é importante, mas é menos debatida, é a questão de como fica a saúde mental das pessoas em épocas de pandemia como a nossa agora. Então, desde março, nós estamos falando, né, sobre a situação, né, do agravamento da pandemia, né, das curvas de infecção, e menos sobre como essa questão tem afetado a saúde mental das pessoas. Muitos estudos estão sendo feitos em relação a isso, e hoje nós sabemos que existem algumas condições que têm um impacto maior sobre a saúde mental das pessoas. Então, a pandemia é uma condição que nós chamamos de estressora. Então, todo o estressor, ele movimenta, né, ele move recursos do organismo para que a gente saiba lidar com esses estressores de modo saudável. Então, em pessoas que não são do grupo de risco e que não tinham históricos prévios de transtornos mentais, a pandemia pode representar um estressor no sentido de que ela pode aumentar certos sintomas que estavam em menor escala ou, inclusive, não aparecendo. Então, a pandemia como estressor, em pessoas que estão mentalmente saudáveis, a pandemia pode tanto desencadear certos sintomas prejudiciais, no caso, né, as pessoas, ou pode mover também recursos saudáveis de enfrentamento, que é ir atrás de busca de informações, procurar a rede de apoio e procurar profissionais da saúde, se for o caso. Então, dentro do grupo de pessoas saudáveis, existe o risco mais menor. Então, as pessoas elas precisam ficar atentas, né, a como o enfrentamento da pandemia está sendo para ela no dia a dia. Se ela está se vendo muito sobrecarregada, muito cansada, muito preocupada ou com muito medo, ela precisa procurar ajuda profissional. E agora, a nossa preocupação maior é com o segundo grupo de pessoas, né, que estão dentro dos grupos de risco, e aí no caso psíquico ou psiquiátrico, né, que são pessoas que já possuíam algum transtorno mental ou possuíam sintomas em andamento. Então, o impacto da pandemia para essas pessoas já dentro de certos grupos é maior. Por quê? Porque o isolamento social, ele traz algumas consequências. Então, para quadros de ansiedade, depressão, a pessoa vai notar um aumento dos sintomas, mesmo que ela já esteja em tratamento. Então, a dica é, se você possui, né, já diagnóstico de ansiedade ou depressão, ou vem apresentando sintomas de ansiedade e depressão, você precisa procurar um especialista. Por quê? Para fazer o acompanhamento, porque a pandemia ela é um estressor que vai agravar esses sintomas ou vai agravar o quadro. Tá? Então, é importante quem está passando por tratamento, continuar o tratamento, não deixar de fazer os acompanhamentos, não deixar de tomar medicação, para que não ocorra uma piora do quadro. E hoje, especificamente, eu vou falar um pouquinho sobre como o tempo de tela pode ter impacto sobre a saúde mental em tempos de pandemia. Hoje, até em função das medidas de isolamento social, nós estamos passando mais tempo ou nos computadores, ou nos celulares, ou nos tablets. Isso porque nós não podemos hoje em dia, por exemplo, muitas vezes as pessoas estão trabalhando na modalidade home office.
né, que é trabalhar dentro de casa. Muitos professores estão dando aula dentro de suas casas, usando os computadores, os celulares, as tecnologias. Então, tudo isso está causando um aumento de exposição às telas, ao computador, ao celular. E nós precisamos ficar atentos a isso. Porque antes da pandemia, nós já sabíamos por dados científicos que a sociedade em geral, não só aqui no Brasil, mas o Brasil é um dos países que mais usa a internet, mas a sociedade em geral estava com o uso aumentado do celular e do computador em razão das demandas ou de trabalho para quem é adulto ou de escola para quem é criança e adolescente. Com a pandemia, as nossas demandas por uso de celular e computador aumentaram. Então é importante a gente também ficar atento a essas questões. Então, primeiro, se antes você não precisava trabalhar usando o computador e agora precisa, é importante você monitorar o quanto tempo de exposição ao computador você está tendo agora, né? E fazer uma comparação antes e agora. Tá? Para as crianças, para os adolescentes que estão na escola, é importante também, porque antes eles estavam indo às escolas e ficavam, né, nas salas de aula, sem acesso muitas vezes às tecnologias, porque às vezes as professoras ou a escola tinham uma política, né, de que a criança ou adolescente deveria deixar o celular ao lado, né, enquanto assistia a aula, e agora ela precisa usar o computador ou o celular para assistir às aulas. Se antes, então, era muito diferente o tempo de tela, né, comparado a agora, em razão, né, a questão das escolas possibilitarem atividades pedagógicas online, é interessante monitorar. Por quê? Porque o uso de tela, no geral, é uma questão cultural, né, do nosso século e que traz ganhos no nosso dia a dia. Então, coisas que antes a gente não podia fazer, né, por dificuldade do acesso à internet, dificuldade de acesso à tecnologia, nós não fazíamos, hoje nós fazemos. Então, por exemplo, compras online, né, nós não precisamos estar fisicamente nas lojas para fazer compras. Serviço de banco, a gente também não precisa hoje estar fisicamente no banco para fazer muitos dos serviços. Então, a tecnologia, a internet, isso já é consenso na literatura científica também, que a internet veio para ajudar, as tecnologias vieram para ajudar. E na pandemia não poderia ser diferente. Então, pessoas que estão trabalhando em casa por meio de computadores, de internet, estão, né, podendo continuar as atividades laborais. Os alunos que fazem aula pela internet também não estão perdendo tempo de aula, não estão perdendo o calendário escolar por conta dessas tecnologias. Mas o perigo, o risco vem enquanto nós não monitoramos e não nos organizamos em relação ao tempo de exposição aos computadores e aos celulares. Por quê? Os estudos recentes relatam que houve sim um aumento do uso de celular e de computador em razão da pandemia, né, para suprir essa questão, né, do espaço de trabalho e do espaço escolar, e que muitas vezes esse uso excessivo das telas pode ser prejudicial. Tá? Ele pode ser prejudicial em que sentido? Se nós, antes da pandemia, por exemplo, usávamos 6 horas por dia, agora passamos para 12, então aumentou em 50%, o que é muito, né? Então a gente tem que monitorar o quanto estamos utilizando agora em comparação ao que usávamos antes. Isso é importante, é uma medida importante para nós sabermos o quanto o uso aumentou durante a pandemia. Então, uma vez que a gente identificou, né, o quanto a gente está usando o computador, o celular agora, durante a pandemia, é importante a gente se organizar para utilizar a internet, o celular, o computador de forma mais responsável, de forma mais consciente. Então, a literatura também aponta algumas dicas. Eu vou citar algumas delas agora, né, e espero que seja útil para vocês. Então, a primeira delas é organizar uma rotina, inclusive para se expor à internet, ao celular, ao computador. Se você precisa do computador para trabalhar, se o seu filho precisa do computador para estudar ou do celular, é importante que isso seja programado, porque assim como vocês precisam de um tempo dentro do computador, olhando para o computador, olhando para o celular, vocês também precisam um tempo fora do computador, fora do celular. Então, é importante que essas atividades, usando o celular, usando o computador, sejam todas programadas no dia a dia. Então, vai usar de manhã? Não usa à tarde. Vai usar à tarde? Não usa à noite. É difícil, porque nós todos estamos acostumados, né, a buscar tanto formas de entretenimento como opções de trabalho na internet, mas é extremamente importante
para o cuidado da nossa saúde mental, que tudo isso esteja devidamente planejado no nosso dia a dia. Assim como a gente, né, almoça todo dia, toma banho todo dia, é importante a gente monitorar e organizar também o nosso tempo de tela, porque isso pode ter impacto sobre a nossa saúde mental. Então, organizou a rotina, sabe, né, que tem um tempo que vai ficar sem a internet, sem o celular. E aí, dicas que são já da Organização Mundial de Saúde, que os estudos vêm comprovando também em relação ao contexto de pandemia. Realizar atividade física, né? Então, já existiam muitos estudos anteriores dizendo da importância da atividade física para produzir hormônios bons para o nosso corpo, que diminuem a carga de estresse e aumentam a nossa sensação de bem-estar. Então, o exercício físico ele é basicamente obrigatório para todas as pessoas na situação de pandemia. O único, porém, que eu coloco aqui é que se você tem alguma condição de risco, né, diabetes, pressão alta ou outra, né, condição óssea, você precisa de um profissional educador físico para te orientar nessa atividade física de modo que você não corra riscos, né? Indicação de um profissional sobre a frequência com que você faz as atividades físicas, quais as atividades físicas são mais indicadas para o seu caso. Então, incluir uma atividade física dentro do seu dia a dia é extremamente importante para a manutenção da saúde mental. Além disso, é importante que você entre em contato com atividades prazerosas no seu dia a dia. Nós temos a tendência de buscar, no nosso dia a dia, nós temos a tendência de viver em função das nossas preocupações com o trabalho, preocupação com as pessoas em casa, com a família, preocupação fora de casa. E nós precisamos nos organizar, inclusive fazer um esforço para sair dessa rotina de preocupação, né? Porque o ambiente de trabalho costuma ser estressante, às vezes os problemas familiares eles ocorrem, né? Independente, né, da nossa vontade, lidar com pessoas nem sempre nem sempre é fácil e a gente precisa de recursos para lidar com dificuldades. Muitas vezes, quando a gente encontra dificuldades no trabalho ou na família, a gente busca o alívio, o consolo na internet. Então, se você está fazendo isso, faça o oposto. Então, diante de uma dificuldade em casa, no trabalho e fora do trabalho, né, se você não estiver conseguindo resolver sozinho, você pode procurar outras opções. Então, por exemplo, conversar com amigos. Obviamente agora a gente está num contexto de restrição social, né, então o contato físico ele deve ser evitado. Mas você tem também a opção de contatar esses seus amigos pelas redes sociais, pelas videochamadas, o que é extremamente saudável desde que você monitore o tempo que você fica no computador ou na internet e também para que você fica no computador ou no celular, tá? Isso é importante. Buscar contato social através da internet, os estudos estão mostrando hoje que é extremamente saudável em época de pandemia. Então, você está passando por dificuldades, não está conseguindo resolver os seus problemas, está sentindo muito ansioso, muito triste, procure a ajuda de um amigo, tá? Outra coisa, entrar em contato com atividades prazerosas, como ler um livro, ouvir uma música, fazer uma pintura. Cada um tem o seu estilo, né? Então, se você não gosta de ler, por exemplo, tente pelo menos criar o hábito, né? Porque a leitura, às vezes, ela se torna prazerosa com o hábito, às vezes ela começa não sendo tão prazerosa, mas ela pode se tornar prazerosa pelo hábito. Outras atividades é a mesma coisa, né? A pintura, o desenho, tocar um instrumento, cantar, tudo isso ajuda o nosso corpo a ter indícios de que os hormônios, né, eles vão se organizando para produzir o nosso bem-estar através dessas atividades que a gente chama de atividades prazerosas. Então, você tem que gostar, né, e de preferência, faça sem o uso das tecnologias. Precisando usar as tecnologias de novo, inclua na sua rotina, se programe para isso, de modo que você tenha tempos de uso de internet, de celular, de computador e um tempo do seu dia fora dessas tecnologias. Então, buscar atividades prazerosas, isso é extremamente importante para a manutenção da nossa saúde mental. E outra questão extremamente relevante que os estudos estão mostrando hoje que ajudam bastante a promoção na saúde mental das pessoas é o envolvimento em trabalhos voluntários. Então, hoje em dia, muitas associações, muitas organizações estão com campanhas, né, para ajudar os menos favorecidos. Então, você pode ser um braço dentro desses projetos, porque
isso já tem muitos estudos também mostrando que ajuda ao outro, ajuda ao próximo, nos torna mais resilientes e também traz uma sensação de bem-estar que é importante para o nosso dia a dia. E por último, né, uma recomendação tanto da Organização Mundial de Saúde quanto dos estudos que estão sendo publicados restrinja o seu acesso às informações. Então hoje a gente tem uma avalanche de informações vindo a todo momento, né, sobre a pandemia, sem ser sobre a pandemia, e a gente precisa também se organizar para não ficar exposto o dia inteiro a essa avalanche de informações, muitas delas informações ruins que vão nos deixar ou tristes ou com medo. Então a recomendação que se tem hoje é que a gente se organize para assistir ou ler no máximo 2 vezes por dia, ou um telejornal de boa qualidade, ou ler um jornal de boa qualidade. Então, cuidado, né, com as fontes de informação que você tem. Redes sociais dificilmente elas são confiáveis, então se você identifica uma notícia que você se interessou, procure em outros canais confiáveis, né, uma televisão, um jornal, e veja se no jornal, se na televisão está noticiando a mesma coisa, né, porque outro problema que nós temos hoje, né, é a disseminação das fake news, as notícias falsas. E sobre a pandemia tem muitas fake news hoje, viu, pessoal? Então é importante tomar cuidado, monitorar o tempo que você fica acessando essas informações e acesse informações de qualidade. Então, essas foram as minhas dicas de hoje sobre tempo de tela, saúde mental e pandemia. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.